Irmãos, mais uma vez sejam bem-vindos à casa do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí, vamos lá em Hebreus capítulo 10. Vamos começar lá a partir do versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Deus abençoe os irmãos também que estão assistindo através do Face, nosso culto, né? Glória a Deus. Deus é bom. Hebreus capítulo 10. Bem, irmãos, semana passada nós falamos a partir do versículo 19 de Hebreus aí, né? No capítulo 10, 19, onde fala que Jesus, Ele nos chama para um novo e vivo caminho. Antes o santuário, né, o templo era físico, hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Antes os rituais de sacrifício pelos pecados, era lá o sacerdote que fazia, os animais, né, que eram feitos ali como sacrifício. Hoje o sangue de Jesus nos leva a esse caminho, a nos purificar, né? Purificar o nosso coração, nos manter nessa comunhão. Amém, irmãos? Eu acredito que pelo menos, né, quem acompanha as nossas pregações, seja na igreja ou através até das lives, enfim, do Face, nós falamos bastante sobre isso, que nós devemos ter essa comunhão pessoal, nós e Deus, através de Jesus. Nós temos acesso ao Espírito Santo, é todo mundo, né? Não é uma pessoa especial lá, apenas um líder, apenas lá um pastor, um apóstolo que é um super ungido e os outros não recebem a unção. Não, todo mundo tem acesso à presença de Deus. E eu quero mostrar para você que isso é muito sério, né? Muito sério essa comunhão que a gente tem que ter com Deus. E aqui fala, nós podemos dizer assim, o quanto é sério isso. Quando a pessoa tem esse conhecimento de que através de Jesus ela entra na presença de Deus, o sangue de Jesus, ela recebe perdão de pecados, que a gente tem que manter o coração limpo, como Jesus mesmo fala, os limpos de coração verão a Deus. Então isso é manter comunhão com Deus. E às vezes a pessoa não leva a sério essa comunhão, acha que não tem problema, que, né, quando ela quiser ela ora, quando ela quiser ela limpa o coração, e aí ela vai, como se diz, empurrando com a barriga e não mantém essa comunhão. Ela não leva a sério esse novo e vivo caminho. Lembrando que domingo passado a gente falou sobre isso, que esse novo e vivo caminho é entrar no santuário, é entrar na presença de Deus, é crer que o sangue dele nos lava de todo pecado. Diga glória a Deus. E aí fala sobre congregar e não deixar de congregar, que é exatamente isso: comunhão com o Espírito Santo, comunhão com a palavra. Amém, meus irmãos? Agora olha só como o negócio é sério. Vamos ler aí versículo 25. Diz aí: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando, que é aconselhando, repreendendo, uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então lembra que fala chegar a Deus no santuário, na presença dele, coração purificado, né? Verdadeiro. Senhor, eu pequei, me purifica. Senhor, me ajuda. Então esse ato de comunhão está diretamente aí falando, né, que é congregar. Então fala aí: por isso nós não podemos deixar de congregar, não podemos deixar essa comunhão de oração, de intimidade com o Espírito Santo. E aí diz assim: quanto mais que vai se aproximando aquele dia, que é o dia da vinda do Senhor,
nós podemos levar de dois sentidos, né? Tá aí os sinais da vinda de Jesus, mas não é só Jesus vir. Quanto mais a gente envelhece, ninguém vai escapar da morte. Vai chegar o dia da nossa morte. E aí, quanto mais vai se aproximando esse dia, mais eu tenho que buscar a Deus, mais eu tenho que manter comunhão. Seja pela volta de Jesus, que a gente vê aí os sinais acontecendo, né? Mas também pela nossa vida. O tempo vai passando e a gente tem que manter essa comunhão. Pastor Leonardo, mas não é tão importante isso, né? De congregar, de entrar no santuário. Lembra que a gente falou com ousadia, com coragem? Eu vou entrar na presença de Deus com um coração verdadeiro, vou falar com Deus, vou buscar perdão, purificação, né? Que a gente falou disso, mas isso não é tão importante assim. É capaz que isso é tão importante. Lembra que fala que esse é o novo e vivo caminho. Então quem não faz isso, meu irmão, sinto lhe dizer que não está no caminho de Jesus. O caminho de Jesus não é religiosidade. O caminho de Jesus não é frequentar uma igreja, não é ficar lá, que nem até um irmão me mandou um vídeo esses dias, né? Esses dias não, ontem mesmo, de um camarada lá que jogava flecha, dizendo que a flecha era de Deus, que na ponta da flecha tinha o sangue de Jesus, e aí ele jogou lá no outro que caiu no chão lá, manifestado, sei lá, que diz que até o Espírito Santo. Aonde que Jesus fez esse tipo de coisa? Qual é o novo e vivo caminho? É um caminho de comunhão com o Espírito Santo, onde você purifica o teu coração, onde você se mantém na presença de Deus, buscando a cada dia vencer a carne e fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Tem gente por aí que assiste a esses shows e acha que isso é ser de Deus, ou gritar bem alto glória a Deus e aleluia. Quem grita mais alto é ser de Deus. Não, quem mantém comunhão, congregar é comunhão com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, é manter o coração limpo. Amém, irmãos? Agora olha só como o negócio é sério. Olha o que continua dizendo aí, versículo 26. Porque com comunhão, entrar no santuário, porque se pecarmos voluntariamente, de propósito, consciente, né? Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, ou seja, se eu pecar voluntariamente, entenda uma coisa: tentação, erros, falhas, algum momento todos nós vamos pecar, vamos falhar. Mas uma coisa é eu ser pego desprevenido, ou eu ser fraco em alguma situação e falhei, né? Outra coisa é eu com consciência. Eu sei que eu tenho que entrar no santuário, eu sei que eu tenho que buscar o sangue de Jesus para me purificar, mas eu conscientemente não quero mais isso. Não quero mais congregar, eu não quero mais orar, eu não quero mais beber do Espírito Santo, eu não quero mais fortalecer a minha alma, e eu conscientemente, voluntariamente, né, com intenção realmente, eu quero então pecar e abandonar esse caminho. Aí está dizendo, não resta mais sacrifício pelos meus pecados. Então uma coisa é eu pecar, né, sem querer, eu estou lutando contra o pecado, pastor, eu estou na igreja, mas eu falho, mas eu oro, eu peço a ajuda de Deus, o domínio próprio, né, eu estou combatendo contra o pecado para vencer, mas eu tenho as minhas falhas, eu falho de vez em quando, não é voluntariamente, não é porque eu quero, né, mas eu falhei, eu errei. Bom, o sangue de Jesus vai te lavar de todo pecado, você vai ter acesso ao perdão. Diga glória a Deus. Agora, quando a pessoa sabe da comunhão e ela espontaneamente, como diz aí, voluntariamente abandona a congregação,
Então ela abandona o ato de orar, o ato de congregar, o ato de chegar na presença de Jesus com um coração verdadeiro e dizer: Senhor, eu pequei, Senhor, eu não estou conseguindo vencer tal tentação, Senhor, eu falhei, me ajuda aqui, Jesus. Quando a pessoa não faz mais isso e ela abandona essa comunhão, ela não quer saber mais de seguir a Deus, está dizendo aí bem claro: não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, ou seja, ela não receberá o perdão de Deus. Será que a comunhão é importante? Lembra que está falando aqui do versículo 19 em diante, que a gente está lendo desde o domingo passado. Fala sobre entrar no santuário com ousadia, crendo no sangue de Jesus que nos perdoa, coração verdadeiro, purificando a consciência. Amém, irmãos? Isso que é? Não é orar? Não é chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou com esse pensamento aqui louco para brigar com aquela pessoa, Senhor, eu estou com essa tentação aqui, Senhor, eu estou me esforçando aqui, mas a vontade é de não vir na igreja, de não orar. É você com um coração verdadeiro falar com Deus e purificar a tua mente das coisas ruins, é purificar dos pensamentos negativos. Diga glória a Deus. Então isso é comunhão. Então está dizendo congregar. Não deixa de congregar, não deixa essa comunhão, mas se você deixar voluntariamente, de propósito, está dizendo aqui bem claro: não resta sacrifício pelos pecados. E olha só o que diz mais no 27 aí: mas uma certa, vamos ler de novo no 26 para entender melhor, né? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, do caminho, né? Já não resta mais sacrifício pelos pecados. O que resta? Mas uma certa expectação ou expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Olha só que forte. Pastor, eu vou abandonar a congregação porque eu não quero saber, né, de Deus mais. Está abandonando realmente, voluntariamente. Está abandonando. Quando a gente fala congregação, eu explico bem para nós aqui, que os irmãos já sabem que a gente explica, e até pelo Face, que é comunhão. Porque pelo menos na nossa igreja o propósito é orar, beber o Espírito Santo, se alimentar da palavra, fortalecer a nossa alma. Nossos cultos é com esse objetivo. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Então quer dizer, eu abandono isso, eu não quero saber mais dessa oração. Ou pastor, eu espero pelo outro orar por mim. Irmão, não é esse o caminho de Jesus. O caminho de Jesus não é, claro que a gente tem que orar uns pelos outros para nos ajudar em oração, mas eu tenho que ter a minha comunhão pessoal com Deus. Eu tenho que ter a minha intimidade com Deus. E se eu abandono essa intimidade, está dizendo bem claro, eu deixo a congregar, eu voluntariamente abandono, não quero mais saber de orar, de comunhão. O que resta para nós não tem mais perdão de pecados, e o que resta é uma expectativa de juízo e de ardor de fogo, ou seja, condenação eterna. Eu conheço a verdade, que através de Jesus eu tenho acesso ao perdão, eu tenho acesso ao Pai, ao santuário, à presença de Deus, mas eu não quero isso para mim. Então eu estou abandonando este caminho, deixando de lado esse caminho, e aí o que resta, como está dizendo aí, é uma expectativa de juízo e ardor de fogo. E olha só o que chega a dizer aí, que uma pessoa que abandona a congregação, como eu estou explicando, o ato de comunhão com Deus, olha o que compara essa pessoa, o que ela faz com Deus. Vamos continuar lendo aí. Versículo 28. Diz aí: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre
sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de... Ué, mas não está se falando aí de abandonar a congregação? De deixar a comunhão com Deus? Quantas pessoas talvez você já encontrou por aí, que até tem uns que estão na moda aí, né? Os desviados. Ah, eu sou desviado. Parece que enche a boca para dizer, eu sou desviado. Não, você abandonou a congregação, você abandonou o ato de orar, de ter comunhão com Deus, e não tem mais perdão de pecados na tua vida. Você só vai ter perdão se você voltar a congregar, voltar para orar, voltar para buscar Deus. Quem está compreendendo, pastor? Então aqui, irmãos, a gente vê que chega a dizer que essa pessoa que abandona, veja só, não está falando aqui de pisar, né, fisicamente, no sentido, Jesus está aqui, eu vou pisar nele, mas está comparando o ato de abandonar o que Jesus conquistou, a comunhão pessoal, de orar, de purificar coração, como se estivesse pisando o Filho de Deus. Por que, pastor, é tão grave? Imagina, Jesus morre para isso, e eu pego e não faço. Jesus morre na cruz, cuspido, humilhado, chicoteado, deram socos nele, ele entrega a vida dele, para hoje você ter acesso ao perdão de pecados, à purificação da alma, a orar, a falar com Deus, não importa o pecado que você tenha, você falando com Deus, ele vai te ajudar, mas aí você decide voluntariamente não buscar isso, não seguir esse caminho de comunhão, não querer a ajuda de Deus para vencer tentações, para vencer pecados. Está comparando essa pessoa que abandona essa comunhão com alguém que pisa o Filho de Deus. Olha como é séria a comunhão com Deus, olha como é algo muito importante e muito sério. Inclusive, como a gente já falou, chega a dizer, é o novo e vivo caminho. Então o caminho é esse, de comunhão com Deus, amém, irmãos? Então não existe outro caminho, é esse o caminho de intimidade, de congregar, de se fortalecer em Deus para buscar nele o perdão. Agora olha o que diz aí, vamos ler de novo, versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então olha só, é a pessoa que abandona voluntariamente a comunhão, é como se ela pisasse o Filho de Deus, rejeitasse o sangue de Jesus que foi derramado por ela, e ainda ela faz agravo ao Espírito Santo. Irmão, é coisa séria. Ah, pastor, mas é só eu não orar, é só porque eu não quero mais buscar a Deus, é algo tão bobo, tão simples. Mas se você conheceu a verdade e tomou essa decisão, como a gente volta a dizer, chega a dizer aí que não resta mais sacrifício pelos pecados, e o que resta é uma expectativa certa de juízo e ardor de fogo. Então quando a gente conhece o caminho, nós temos que entender que não existe outro. Jesus diz, eu sou o caminho, não tem outro caminho. Então quando a gente segue esse caminho, vamos alcançar o melhor de Deus. Agora quando a gente desiste desse caminho, né, por algum motivo ou outro, tem pessoas que ela justifica desistir do caminho por causa de um pecado, por causa de uma falha, de uma tentação. Mas quantos heróis na fé pecaram? Quantas pessoas erraram, sim ou não? O Pedro mesmo, com Jesus, não negou ele 3 vezes?
Sim ou não? O Paulo, antes de conhecer Jesus, não era lá quem perseguia a igreja. O Davi, que era chamado homem segundo o coração de Deus, não foi lá e adulterou e matou lá o camarada. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Quantas pessoas pecaram, só que elas não desistiram de buscar a Deus. E aqui está falando de desistir de congregar, é você abandonar o caminho e não querer buscar Deus. Eu não estou falando aqui da pessoa ter um passaporte de viver praticando o pecado. Nós estamos falando aqui, se ela falhou em algum momento, se ela buscar a ajuda de Deus, ela vai alcançar o perdão, ela vai alcançar a salvação, porque ela está tomando a decisão de buscar a Deus. Amém, irmãos? De buscar a ajuda de Deus. Então não tem motivos da pessoa desistir deste caminho, mas muitas pessoas desistem voluntariamente. Ela abandona esse caminho de comunhão porque ela não quer mais agradar a Deus, não quer mais se esforçar para ficar longe do pecado. E aí o que é isso? É uma coisa tão simples, pastor. Não tem nada demais a pessoa tomar essa decisão. Será que não? Olha o que está escrito aí que a gente acabou de ler. É como se ela pisasse o Filho de Deus e fizesse agravo ao Espírito Santo. E chega a dizer mais aí, irmãos, para a gente encerrar aqui nesse texto, versículo 30. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Agora diz no 31: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ou seja, irmãos, o sangue de Jesus não nos lava mais do pecado. O que vai acontecer? Vamos cair na mão do Deus vivo. E aí nós vamos ser julgados. Aí vai ter juízo. Sem o sangue de Jesus nos trazendo perdão, sem essa comunhão, nós vamos cair, como diz aí, na mão do Deus vivo. Então, irmão, quem que pode nos livrar de Deus se a gente estiver pecando? Pastor, mas chego lá no dia, Jesus vai ter misericórdia de mim. Agora Jesus é Salvador. Agora Jesus nos ajuda, nos salva, nos perdoa, nos compreende. Mas naquele dia Ele vai ser juiz. E aí, meu irmão, naquele dia, nós podemos cair na mão de algum ser humano, até mesmo cair lá numa situação de dificuldade que o diabo cria na nossa vida. Essas coisas nós conseguimos vencer. Agora, se nada poder nos livrar do juízo final, do juízo de Deus, como que será a nossa vida? O que será de nós? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tem pessoas que quando ela fala, pensa em Deus, ou fala-se de Jesus, ela pensa lá naquele bonequinho na cruz, sofrido, ou ela pensa, Ele sempre vai me perdoar. O que nós acabamos de ler? Não resta mais sacrifício pelos pecados. E se não resta sacrifício pelos pecados, nós vamos arcar com as consequências dos nossos pecados. Nós vamos ser julgados pelos nossos pecados. E aí, meu irmão, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, ou seja, no juízo sem perdão de pecados. Então a gente vê aí os sinais da vinda de Jesus. A gente vê muitas pessoas aí que tem medo de vírus, tem medo de pessoas, tem medo de bandidagem, tem medo de tudo que é coisa, mas ela não tem medo de Deus. Ela conhece o caminho, mas voluntariamente ela decidiu abandonar a Jesus, abandonar o caminho de Deus, e acha que não vai ter problema. No dia do juízo não restará sacrifício pelos nossos pecados, e aí, meu irmão, vai ser condenação eterna. Você sabe que Jesus também fala sobre isso, para a gente não temer o que os homens possam fazer. Não é para a gente temer quem pode atingir o nosso corpo, a gente tem que temer quem pode fazer a nossa alma perecer no inferno, que é na condenação eterna. Então, às vezes a pessoa tem um monte de medo de tudo que é coisa, é de vírus, é de
mas Deus ela desdenha, ela brinca com Deus, ela conhece o caminho, mas ela não quer seguir esse caminho, ela segue lá a vontade da carne, a vontade do mundo, e ela acha que não vai ter problema. Só que aqui está dizendo: não restará sacrifício pelos teus pecados. E aí, meu irmão, vai ser condenação, e condenação eterna. Antes de a gente orar, vamos dar um pulinho lá agora em 1 João, bem no finalzinho aí da Bíblia. Você está em Hebreus, vai folhando aí um pouquinho para frente. Depois de Pedro, João, né? 1 João, lá no capítulo 1, versículo 8. Nós não estamos falando, né, irmãos, que está liberado pecar, é só orar que está resolvido. Nós estamos falando que se você pecar e buscar ajuda em Deus, Ele vai te ajudar sempre. Amém, irmãos? Então é o ato de lutar em oração, em comunhão com Deus, contra a carne, contra o pecado, contra o mundo. Amém, irmãos? Então é esse o ato que nós devemos ter no nosso dia a dia. É guerra contra a carne. Aí talvez a pessoa diz: ah, pastor, então se eu não pecar, a ideia de muitas pessoas é que ela vai vir para a igreja e vai ser perfeita. Não sei se você já ouviu, tem pessoas até que eu já vi dizer: ah, é que eu não vou na igreja porque eu tenho tal coisa errada, então eu não vou para a igreja porque eu erro. Mas congregar, comunhão com Deus é justamente para a gente que erra. Jesus morreu por quê? Não foi pelos nossos pecados, irmãos? Sim ou não? Aí talvez a pessoa diz: não, mas é que eu estou na igreja, que nem uns querem posar aí de perfeito, de santo, de que não tem erros, não tem falhas. Irmãos, essa pessoa que age dessa forma, na verdade ela incentiva até mesmo o diabo a acusar quem tem falhas. Porque daí a pessoa falha, o diabo acusa, e aí ela diz: eu não mereço então estar na igreja, ou eu não mereço orar, né? Ou eu não posso então seguir esse caminho porque eu erro. Mas, meu irmão, quem disse que nós não erramos ou não falhamos em algum momento? Agora a diferença é: eu busco me consertar diariamente, eu luto contra a carne sempre, eu busco fazer a vontade de Deus sempre, em nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Só não vai ter perdão aquele que abandonou essa comunhão. E aqui fala sobre isso. Quer ver? Capítulo 1, versículo 8. Vamos só ler para a gente ver como está falando sobre isso, ó. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e diz aí, ó, e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então qual é o objetivo de eu confessar o pecado? É me purificar da injustiça, é eu procurar não pecar mais. Estou mentindo, a verdade não está em mim, né? Quando eu quero mostrar que eu não tenho pecado. Então às vezes tem muitas pessoas que ela abandona o caminho, porque ela acha que se ela seguir o caminho de Deus, ela tem que ser perfeita e não pode pecar, não pode falhar em nenhum momento. E aí ela pega e deixa a congregação. Quando não, alguns querem exigir da igreja ou dos irmãos que vão à igreja uma perfeição, ficam julgando uns aos outros e assim por diante, e aí justifica abandonar o caminho por causa dos pecados. Mas Jesus veio para quê? Por que Ele morreu na cruz? Não foi para perdoar os nossos pecados, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então se Jesus não vai perdoar e não vai nos purificar dos pecados, então ninguém vai ser salvo. Quem que vai poder se salvar? Quem aqui pode dizer que não tem pecado? Pelo contrário, até Jesus diz que aquele que diz que não tem pecados é o maior pecador. Agora, como tem gente que ela vê lá
um pregador em 1h30 pregando uma palavra lá, o pregador pregando é bom, né? Aí vê 1h30 lá um pregador, uma pregadora, aí vê lá aquela coisa perfeita, né, de pregação, de falar, aí ela acha, aquele lá é perfeito, esse fulano é Deus na terra, é perfeito. Da onde isso, irmão? Você acha que só porque aquela pessoa pregou, colocou as palavras no lugar, fez tudo certinho ali naquela 1h30, e o restante do dia? E as outras 22h30? Você acha que ele não falha? Você acha que em algum momento ele não peca? Quem quer mostrar perfeição, está falando aí bem claro, está sendo até mentiroso, está fora da verdade. Não é o que diz aí? Versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós e não há verdade em nós. Agora, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, claro que é para Jesus, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, olha só o que diz aí, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha só o que diz aí. Então eu tenho que entender que eu tenho falhas, tenho pecados, mas eu vou buscar a oração, buscar espiritualmente, me alimentar de Deus. Para quê? Para me purificar desse pecado, para mim não pecar. Amém, irmãos? O objetivo de orar, de nós estarmos aqui nos alimentando da palavra, o objetivo é não pecar. Então, para isso nós estamos aqui, para manter o nosso coração na presença de Deus, nos purificando, né, nos lavando. Aí tem pessoas que ela abandona essa comunhão, vive lá segundo o curso do mundo, da carne, e ela acha que vai ser perdoada igual, ela acha que vai viver, né, uma vida com Deus, porque um dia conheceu Jesus, como eu volto a dar o exemplo, né, os desviados que enchem a boca e dizem que eu sou desviado, como se fosse algo melhor do que quem está no mundo. Porque que a gente leu lá no início, quem conheceu a verdade e abandonou, não tem mais perdão de pecados. Agora tem quantos mundanos aí, pessoas que não conhecem a verdade, que não tiveram experiências com Jesus? Para eles vai ter mais perdão de pecados do que aquele que conheceu e abandonou. Quem está compreendendo, pastor? Agora olha o que diz aí mais, no capítulo 2, versículo 1, para a gente encerrar. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para quê? Para que não pequeis. Então o objetivo de comunhão é para não pecar. Agora, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é aquele que se sacrificou para nos perdoar os pecados, né? E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. O sacrifício dele foi feito para trazer o perdão. O nosso objetivo de comunhão com Deus é justamente para vencer a carne, para não pecar. Mas se por falha em algum momento pecarmos, se nós confessarmos e buscarmos o advogado que é Jesus, Ele vai nos perdoar e vai nos ajudar a purificar a nossa vida daquele pecado, daquele domínio de pecado, seja qual ele for, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então isso é comunhão com Deus, é você se manter orando, se manter se fortalecendo. Pastor, eu estou no caminho, pequei. Aí quantos às vezes pecam e abandonam de vez, porque pecou?
Elas, é que eu tive uma briga, fiquei com raiva, ou eu fiquei magoado. Eu já vi pessoas às vezes até não querendo participar da Santa Ceia, porque acabou brigando com alguém, né? Discutiu, não vou participar da ceia. Claro que cada um, né, decide se vai participar ou não. Inclusive a Bíblia diz, examine-se a si mesmo. Agora Jesus derramou o sangue dele, não é para lavar de todo pecado, sim ou não? Então, se eu discutir, se eu briguei, se eu tive um problema, eu tenho que querer me purificar. Então, justamente o sangue dele vai me ajudar. Então, pastor, mas eu briguei, fiquei chateado com alguém, daí eu não vou participar da ceia. Agora que eu vou participar, mas eu vou participar com o propósito de me purificar. Amém, irmãos? Quem está compreendendo, pastor? Eu não vou orar. Eu fiquei estressado lá com não sei o que, ou com alguém, ou pequei, não vou na igreja. Não, agora que eu vou. Senhor, me ajuda a tirar esse pensamento da minha cabeça. Estou desanimado, Senhor, agora que eu vou orar. E quando eu digo ir na igreja, você sabe, é orar, é ler a Bíblia, é se fortalecer. Então, não é diante do pecado, de uma falha, de um erro, motivo de nós desistirmos. Ao contrário, é motivo de nós buscarmos mais e confessarmos a Deus o nosso pecado e buscar a purificação dele, a melhora, em nome de Jesus. Amém? Muitas pessoas querem parar de congregar ou desistem por pecados, ou realmente porque não quer mais, né? Quer viver segundo o mundo, segundo o pecado. E aí, meu irmão, olha como é grave isso. Lembra que a gente leu no início, a gente já vai orar agora, que diz que o que resta para essa pessoa é uma expectativa de juízo e ardor de fogo, porque ela conheceu o caminho, mas ela desistiu, ela voluntariamente decidiu: eu sei que Jesus me lava de todo pecado, eu sei que Jesus morreu para me salvar, mas eu desisto disso. Eu decidi seguir o meu caminho da carne, do pecado, do mundo. Então é uma decisão. Chega a dizer que quem decidiu isso, conheceu a comunhão que tem com Jesus, mas decidiu seguir a sua vontade, a carne, o pecado, né? Abandonar essa comunhão, chega a dizer que é como se pisasse o Filho de Deus, como se fizesse agravo ao Espírito Santo. Então é muito sério. Então nós não podemos desistir desse caminho. Vamos seguir em frente, firme com Jesus, que nada vai nos separar do amor de Deus, nada vai impedir a nossa salvação, porque Jesus morreu, derramou o sangue dele para nos purificar. Diga glória a Deus. Lembra que João diz aqui: eu não falo isso para vocês pecarem, eu falo isso para vocês não pecarem. Mas se acontecer de pecar, de errar, de falhar, você tem um advogado, você tem o sangue de Jesus que lava os teus pecados e te purifica. Amém, meus irmãos? Diga glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Fica de pé se você pode. Que Deus abençoe os irmãos aí que assistiram pelo